Olá, aluno que prestou a FGV para ingresso no começo de 2010, uma prova que foi mais difícil do que o tradicional e se foi difícil para você, foi difícil para todo mundo, não precisa se desesperar. Agora, logo na primeira questão, já um problema, depois no segundo texto, uma outra questão com problema. Então, nesta prova, vamos começar dizendo o seguinte: há 13 questões que estão bem formuladas e estão de acordo com o que a GV normalmente pede. E duas questões que não foram boas, duas questões que permitem dupla interpretação, que não estão bem formuladas, que uma alternativa não necessariamente exclui a outra, e aí a gente acha que nesse tipo de questão não há a melhor seleção do candidato. Aquele que se preparou especificamente para essa prova, aquele que é o bom candidato em inglês, ele pode ser alcançado por um chute, porque ele fica tanto em dúvida que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado, até porque não existe o certo e errado. Infelizmente, nessas duas questões, na prova a questão 31 e também a questão 41, são duas questões em que você, aluno, você, candidato, está na mão do examinador. Infelizmente, eu tenho que informar isso, não foram boas questões, tá? Mas fora isso, a prova foi boa. Eu vou comentar a prova questão a questão, vou falar dos textos e aí a gente vê qualquer dúvida de resolução, acessa aqui o nosso link, pega a parte escrita e tire sua dúvida. Bom, o primeiro texto tratava de The Fog of Recession, o título, a neblina, né, aquela coisa obscura, não muito transparente e clara da recessão. E esse primeiro texto tratava da recuperação econômica nos Estados Unidos. Desse texto que eu fiquei contente para os alunos foi que caiu ali o vocabulário das nossas aulas, coisa que a gente estudou. A palavra fog, neblina, a palavra earnings, ganhos, payroll, folha de pagamento, falei isso em aula, cara, você deve ter lembrado, você deve ter adorado a prova. Daí stock price, preço de ações, e unemployment, desemprego. Palavras que às vezes podem complicar a vida do aluno que não se prepara para esse vestibular, mas você, nosso aluno, deve ter tido aí facilidade na leitura do texto, e aí nas questões, como todo mundo, alguma dificuldade, porque algumas questões tinham alternativas muito próximas, e volto a repetir, aquelas duas questões que o examinador... Olha, examinador, alô você, hein? Não precisava ter feito isso. Espero que você volte no próximo exemplar ou no próximo exame a fazer 15 questões acessíveis, boas, aquelas que se propõem a de fato selecionar o melhor aluno. Então vamos lá. Primeiro texto, questão número 31, estou com o modelo da prova A. Então a primeira questão, de acordo com a informação do artigo, a economia... no presente. Muito bem, aí você teria que ler o texto e responder a questão. Vai pelas alternativas, você ficaria em dúvida entre duas delas. A letra A diz que, de certa forma, está num caminho de recuperação, o que é uma alternativa viável. Segunda linha do texto diz que a maioria das empresas farão e terão uma melhoria no segundo semestre do ano. Se as empresas terão melhoria no segundo semestre, no presente está tudo certo para se encaminhar a um futuro melhor. Então a letra A está correta. E a letra E diz o seguinte: é difícil de entender a economia atual e ela é difícil de entender, porque se ela fosse fácil a gente teria a solução e a gente não tem. E se ela fosse fácil, o título do texto não seria The Fog of Recession. Então aí fica uma dúvida entre A e a E. E outra aí fala assim, de modo geral, mostra sinais de esperança. E o texto traz aí algum otimismo. Então essa questão número 31, ficaremos na mão do examinador até a publicação do gabarito oficial. Espero que o examinador reveja a questão e veja se é possível colocar como resposta viável nessa primeira questão da prova, letra A e letra E. Tá bem? A segunda questão pede no texto um paradoxo. Qual que é o paradoxo criado aqui? A letra C. The ways in which the US businesses responded to the economic crisis made it happen more quickly. Justamente o que era para ser a recuperação e a saída, né, de uma crise acabou fazendo com que a crise se agravasse com mais rapidez. Isso está na linha 4 do texto e aí o paradoxo da segunda questão. A questão 3, uma questão específica que pedia o que é que o James Paulson acreditava. Muito bem, o James Paulson diz o seguinte, ele é chefe estrategista e aí
tem a seguinte afirmação a respeito dele. The first step in every recovery is to reestablish profits without a rebound in sales. A dificuldade aqui era descobrir esse termo rebound, que pode ser uma reação a uma crise, no sentido negativo, e pode ser a volta da crise. Entendemos aqui que seja a reação, a retomada, a recuperação da crise, porque depois o texto vai falar que é preciso que as empresas dominem as questões internas da empresa, como corte de custos, e depois se preocupe com o resto. Então é isso. A questão aqui é, primeiro, vamos cuidar da folha de pagamento, do corte de estoques e do gasto por enquanto. Enxuga a empresa, enxuga suas finanças e depois melhora. E isso não pode acontecer só em função das vendas, tem que acontecer estruturalmente. Então a questão número 3 tem como resposta letra C. A questão 4, uma questão que pede, de acordo com a informação do artigo, aquelas empresas que relataram seus ganhos, seus resultados, segundo o texto tem ali o dado, 77% das empresas ganharam, quer dizer, tiveram ganho, tiveram aí uma vitória em relação à previsão dos analistas. Então, 4B, 34B. Questão 35, uma situaçãozinha que você analisa o texto e aí vê as respostas. De acordo com o James Paulson, uma empresa tem mais propensão a aumentar o número de empregados em que situação? Quando que a empresa vai aumentar o número de empregados? Quando o valor da empresa já estiver aumentando em referência às suas ações, porque as ações sobem, aí o CEO, segundo o texto, toma a decisão de empregar as pessoas.